Como ter mais produtividade em 10 passos. Que tema, hein, Fer? Parece clichê, mas tem gente que ainda não consegue executar esses passos, né? O que é que você indicaria pra gente? Primeiro. Na verdade, são alguns passos, alguns? né? Tá bom. Eu sou o Diego Brito. E eu sou a Fê Sampaio. Esse é o canal No Ritmo do Casal. Sejam bem-vindos. E bora pro vídeo. O primeiro é, quando o dia começa, você provavelmente está acordando, né? Pelo menos é para ser assim. Então você acorda mais cedo para poder viver mais, para poder executar mais, né? Você acorda mais cedo, mas com propósito. Não é só acordar mais cedo, você acorda mais cedo com objetivos. Só uma pergunta, 5h30 tá bom ou 6 horas, 6h30 da manhã? Qual o melhor horário que você indicaria? Na verdade, é o horário em que às vezes a pessoa não costuma acordar muito tarde e aí vai tentando dosar, vai tentando diminuir esse tempo. Tem pessoas que não, tem pessoas que já funcionam de uma forma mais drástica. Estou acordando muito tarde, vou acordar super cedo, né? Existem relatos de que período da manhã, às vezes o amanhecer, uns 5 horas da manhã, às vezes dizem que ele é bem produtivo, né? Ajuda a ativar certas pecinhas aí na nossa mente para poder ter um dia mais produtivo, Os né? neurônios já ficam fritando já cedinho, né? Exatamente. Quando ativados dessa forma, né? Tem estudos específicos que comprovam essas coisas. Até porque tem a questão do sono, dormir cedo para você acordar cedo. Você tem que ter o tempo de descanso correto para que o seu corpo zere e aí recomece de uma forma mais disposta. Então, dormir cedo, o máximo que puder, e ter o sono correto. Também nem passar demais, porque aí você vai acordar letárgico, não vai fazer nada da sua vida. E pegando esse gancho, eu vou pro segundo passo. Planejar o seu dia na noite anterior. Exatamente. Daí é que vem acordar com propósito, porque na noite anterior você planejou o dia todinho. E aí, quando o dia começa, você já sabe o que fazer. E aí você vai fazendo de passinho em passinho. Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu gosto muito de escrever. Tem gente que fica rolando a tela do celular e eu acho que a luz do celular, no meu caso, ela incomoda e tira o meu sono, me impedindo de me concentrar e fazer com que eu acorde cedo no outro dia. Ou seja, atrapalha o meu planejamento. Indicado seria, junto com esse planejamento, poderíamos deixar uma luz mais amarelada, tipo essa aqui. Essa luz, ela me dá uma calma. A maioria das pessoas, né, também sentem uma calma com essa luz amarela. Ela é melhor para concentração. Isso acontece muito com a gente. Então, assim, pegando esse gancho do primeiro, né, planeje bem, coloque tudo no papel. Eu indico o papel, também indico o papel. Eu gosto do papel, caneta, né? Na foto do papel tem um celular, mas você tem que lembrar que... A distração, né? Vamos pro terceiro passo? Então, vamos lá, recapitulando. Acorda mais cedo com propósito. E o passo 2 é o quê? Planejar. Planejar é esse primeiro passo. Planejar o acordar e o desenvolver do dia. No dia anterior, hein? Isso, no dia anterior. E aí... Vamos pro terceiro passo? A técnica Pomodoro, que é o quê? 25 minutos de concentração, de estudo, né? Alguma coisa em que você foque o seu cérebro, né? Para produzir, e 5 minutos de descanso. Aquela águazinha que a gente toma. Aquela pausazinha pro corpo, pra mente poder absorver a informação. E aí nessa pausa, sabe aquela história do músculo? O cérebro é um músculo. Então quando você vai e malha, você precisa do tempo de descanso. É nesse período de descanso que o músculo cresce. Exatamente. É da mesma forma. E o quarto passo, vamos lá, eliminar as distrações, né? Quase que não sai agora, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente já estava falando sobre se planejar, né? Nesse mundo cheio de informações, em que tudo no celular chega, em que tudo é notificado no celular, tudo no mundo que você possa imaginar. E hoje em dia as pessoas têm muitos aplicativos no celular e são muitas notícias ao mesmo tempo, essas páginas de notícias, às vezes notícias que não são boas, e aí, gente, isso acaba distraindo, às vezes um outro assunto que você acaba se perdendo no vídeo, aí deixa de fazer o que você ia fazer. Então, assim, eliminar as distrações é muito importante, gente. Lugar silencioso ajuda bastante. Então, isso. Né? Porque já às tá vezes dando quase o tópico, outra característica. Vamos lá, quer anunciar aí o quinto? Vinculado a isso, organize seu ambiente de trabalho. Eita, esse aqui é importantíssimo. Porque você tem que organizar ruídos, né? Você tem que estar em um local em que tenha uma boa iluminação, para que você não se canse rápido ao ler algo, né?
ter uma boa iluminação, ter uma boa acústica de preferência, ou seja, que não tenha ruídos de ambientes externos. Se não pode ter de ambiente interno, muito menos de interno, né? Vamos logo ir para esse lado. Organização, limpeza. Eu já estava pensando em outras coisas, então. Eu pensei logo que isso aqui é a cara dele. Organização e limpeza, né? Isso aí facilita até processo de cognição, né? Processo de aprendizagem. Eu tenho que estar sentindo um cheiro muito bom assim ao redor. Quando a gente usa, como que chama? Desinfetante ou então algum tipo de bom ar. E aí isso aí facilita a minha concentração. Sério mesmo, gente. Isso facilita demais. É a questão do silêncio também que ela falou. Né? Ajuda demais. Assim, se o cachorro latir ou o gato miar, um bebê chorar, alguma coisa, já tira também esse foco, né? Tem gente que gosta de ouvir, tem aplicativos, né, que tem sons de ruídos, mas ruídos específicos, acho que tem até cores para os ruídos, para os sons, que facilitam a concentração. Tipo de chuva, assim? Essas coisas. Mas legal. Tem até um nome, tem, acho que é ruído branco, essas coisas. Nossa, assim. Interessante. Porém, tem outras pessoas, tipo eu, que eu gosto do silêncio. Pra mim, o silêncio, ele fala muito mais. Absoluto, o silêncio absoluto. O silêncio, porque a minha cabeça já é um turbilhão, então assim, já tem muita coisa aqui dentro. Encontre o seu meio, encontre o seu equilíbrio. Seja ele com musiquinhas ambientes pra acalmar, né? Seja ele com silêncio total, né? Eu acho que o equilíbrio das coisas, nem 8 nem 80. Então, vamos lá, para o sexto passo. Fazer pausas estratégicas. Eu acho que a gente já também mencionou em outro tópico, mas é importante também. Sabe quando a pessoa está dirigindo e ela tem que parar um pouco, porque a visão fica muito acostumada com a estrada e nisso você pode se perder e se confundir de repente. Ter problemas. Exatamente. Perder o controle, né? Então, assim, a mesma coisa é a nossa visão. Quando a gente está muito tempo editando um vídeo, por exemplo, fazendo alguma coisa, a gente tem que dar uma paradinha para descansar. Fica no escuro absoluto, se quiser, fecha os olhos um pouco e depois volta a fazer o que estava fazendo, porque a luz atrapalha muito essa concentração por muito tempo, né? Também não é para sair, desculpa, se perder e vai lá fora conversar com alguém, não. Até para você fazer as pausas estratégicas, ela tá falando estratégicas, são pausas planejadas. Sim. Não é simplesmente eu tô fazendo aqui, eu vou largar aqui, vou fazer tal coisa. Tudo tem que ter propósito na vida. Não vai responder ninguém no WhatsApp, senão vai estender a conversa, então, né? Isso aí é um perigo, porque por mais que você use certas ferramentas que são extremamente essenciais hoje em dia para você fechar um negócio, para você criar parcerias, para você fazer qualquer outro tipo de coisa, isso aí também é quase que um abismo. Sim. Ele se torna um abismo, por quê? Porque da mesma forma que você usa a plataforma, certas ferramentas para trabalho, também vem a distração. Então tem que saber filtrar. Mas eu já fiz tal coisa, vamos dizer, eu planejei tudo, e aí eu terminei antes do tempo. Eu vou fazer uma pausa, não estava planejado, mas agora eu vou planejar. Mas ele vai ter essa pausa vai ter um tempo, vai ter um tempo de começo e um tempo de terminar, de fim, para que você possa organizar e otimizar o seu dia. Senão vai virar bagunça. Exatamente. E por que não a gente pegando esse adendo no sétimo passo, o velho e famoso checklist, a lista de tarefas. Gente, isso é muito importante. Mais uma vez, quando a gente escreve, a gente se sente na obrigação de cumprir aquilo, né, que a gente escreveu. Aí hoje em dia, vamos lá, temos aplicativos para isso. De novo as telas, né? Se você não tem problema com isso, se você não corre o risco de perder a atenção nessas coisas, perfeito. Tem para computador, tem para todo dispositivo eletrônico, né? E aí, mas tem gente que gosta da canetinha e do papel, né? Exatamente. Essas coisas nunca falham. Então, são coisas, são meios que você descobre que podem ser aliadas nesse seu processo de produtividade. Agora, indo pro oitavo passo, muita gente tem vergonha. Olha lá, diga não com sabedoria. Muita gente tem medo de dizer o próprio não. O não, por quê? O não
com medo da rejeição, o não com medo de ser mal interpretado, sabe? Infinitas consequências Sim. que na nossa mente elas podem acarretar com o não, mas o não com sabedoria. Por que eu tô dizendo não? Porque se eu não for, vamos dizer, pra festa porque eu tenho uma prova amanhã, vamos dizer, eu não vou. Por quê? Porque eu preciso estar descansada para poder produzir, ter um melhor resultado. Não que eu não possa ir numa festa, não que eu não possa ir no cinema, não que eu não possa ir numa praia. Muito pelo contrário, isso aí tá dentro das pausas estratégicas. Isso, você vê Tá que dentro. uma vai ligando a outra, né? É, Então o mais importante é o teu conteúdo, não se distraia fazendo esses passeios, porque aí no outro dia você vai achar que agora eu não tenho mais tempo, acaba desistindo. Então, esse foi o 8º passo, né? Dizer não com sabedoria, tá, gente? E o 9º, às vezes eu tenho essa dificuldade. Praticar o feito, né, Fê? É melhor Do que o perfeito. do que o perfeito, né? eu já sou mais desprendida. Ele já é bem mais... Eu fico procurando criterioso. muitos detalhes, fazendo muitas escolhas e todos esses pequenos fragmentos de detalhes eu acabo não fazendo. Então, assim, isso é perigoso e eu já tô melhorando. Tá. Até é bem bacana. O negócio, gente, assim, você não tem precisa... que identificar. Isso, você não precisa enfeitar muito. Eu acho que nem cru também, né? Você tem que ter o meio. Você tem que trabalhar a sua cabeça para você achar o meio e não se perder muito, porque você vai ter que produzir mais conteúdos ainda. Então, já pensou? Se você detalha demais, vai ficar um filme de Hollywood. Você já viu a timeline de um filme, de um trailer de Hollywood? Nossa, tem muitos efeitos, muitas coisas. Então, gente, natural. Se errou, no próximo acerta. Exatamente. Então, é melhor o feito do que o perfeito, né? Sempre tem uma forma de... Sempre tem uma oportunidade de consertar as coisas, de reaver, de melhorar. Você tem que pensar o seguinte: identificou que você está demorando muito para produzir algo, identificou que você sempre planeja e nunca conclui, então você já sabe que você sabe fazer, você sabe planejar, só que você não consegue finalizar. Já identificando um problema, o que você faz? Já tenho isso, tenho esse material, isso. Então, se eu já tenho essas coisas, eu consigo passar essa informação de forma clara? Mas seria bom se eu tivesse isso. Eu tenho isso, essa outra coisa? Não tenho. Eu tenho tempo para procurar, para entregar de forma mais ágil? Não tenho. Então vamos entregar agora. O que faltar, entrega depois. É melhor do que não entregar nada. Exatamente. Então, pega essas dicas da Fê aí, tá, gente? E agora a gente vai para o 10º passo e eu acho muito importante, gosto muito, tento fazer quase todos os dias, que é praticar exercícios físicos e cuidar da mente. Exatamente. Um corpo blindado é o resultado também de uma mente blindada. Não adianta você ter um corpo forte e ter uma mente frágil, porque a qualquer momento esse corpo vai desmoronar. A qualquer momento você pode você pode ter uma baixa imunidade. Coisas simples, eu não estou falando de coisas trágicas, não. Se bem que pode acontecer, mas tô falando de coisas mais simples. Por quê? Não adianta você, eu fiz muito exercício, eu tô tonificada. Eu fiz exercício pra ir em tal canto, pra ir com pump, né, gente? Tem que chegar no pump, né? Chega no pump, aí depois chega no local e não tem a mente boa. Aí despampa. Foi bom. Essa foi boa. Aí o que acontece? Despampa, por quê? Porque a pessoa não tem maturidade para entender que em qualquer ambiente as pessoas são diferentes e você tem que saber conviver com o diferente, porque ninguém vai ser igual a você. E aí essas coisas acarretam em quê? Em frustração. Ou porque você queria que a pessoa fosse que nem você, ou no pensamento ou qualquer outra coisa, ou porque você queria ter alguma coisa que aquela pessoa não tem, que aquela pessoa tem. Então, é o quê? É você saber blindar a sua mente, fortalecer. Eu tô falando isso, mas a questão da mente ela é muito mais ampla do que a gente pode explanar aqui. Mas eu tô falando esse aspecto porque ele é muito comum. Ele é tão comum desde o acesso nas telas até quando você vive olhando o Instagram dos outros. Você sabe tudo que a pessoa faz, mas você não curte nada.
E aí quando a pessoa diz, olha, tá sumido, não sei o que, eu nunca vi você. Aí a pessoa diz, não, eu tô vendo, tô acompanhando você, que você não tá interagindo. Por quê? O que tá te incomodando nessa pessoa? Você tem que entender que você tem a sua personalidade e as pessoas têm a dela. Você tem o seu, os outros têm os outros. Exatamente, como diz o Bambam, né? Você tem o seu, eu tenho o meu. Então, isso é até tema para outro vídeo, né? Exatamente. Então, assim... só um adendo aqui para concluir o teu raciocínio. Fora que o exercício físico, ele libera as inas aí, endorfina, serotonina, dopamina, né? Então, você vai sentindo a modificação dia após dia. O cansaço muscular é algo que vai acontecer, mas o resultado disso, isso é o que? Os primeiros dias, né? Então, você vai ficar mais disposto. Então, era só isso que eu queria complementar e só para finalizar aqui, que eu não estou falando só do bem-estar mental. É lógico que o bem-estar físico é super importante. Ele tem que andar aliado. Eu estou falando nessa ligação, nesse casamentinho perfeito. Porque se um não estiver bem, o outro também não vai estar com o tempo. Fica ligadinho porque a gente vai estar abordando outros temas. Inclusive as pessoas que já nos seguem na parte do nosso trabalho, porque nós somos artistas, pediam isso. Então a gente teve a ideia de criar esse outro canal nos bastidores, né? Falando também o que a gente pensa, compartilhando, e a gente viu que as pessoas que nos seguem já gostavam muito. E por que não mostrar para as outras que não nos conhecem? Por que não compartilhar certas coisas que são tão comuns no nosso dia a dia, independente da sua profissão? Nós somos artistas, mas somos seres humanos acima de tudo, né? E a gente queria que você conhecesse um pouco mais aqui do nosso trabalho, do nosso canal. Então, gente, se inscreve, curte, compartilha. O que mais, Fê? Manda pra mamãe, pra papai, pra... Nossa, tá quase show da Xuxa. Mas é isso. Pode mandar pra todo mundo. Compartilha com quem você acha que merece ouvir essa mensagem. Porque nem todo dia a gente acorda 100%. Nem todo dia. Se fosse por isso, o mundo seria tão chato. Se a gente sempre acordasse bem, às vezes a gente aprende mais num dia que nem tá tão bom, mas por quê? Porque a gente tirou lições valiosas desse dia. Você colocaria mais algum passo aí? Entre esses 10? Coloca aqui digita no comentário. Que a gente vai querer saber um pouco de vocês. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Diego Brito, Fê Sampaio. Esse é o canal No Ritmo do Casal.